No artigo Duas Coisas Bobas, do Vincent Cheng, ele trata principalmente do compatibilismo, o qual ele critica bastante, e o ocasionalismo, o qual ele defende, né? Sobre o compatibilismo, primeiro ele define, né, o que é compatibilismo, que é basicamente a soberania de Deus e a liberdade do homem, a possibilidade dessas duas coisas andarem de mãos dadas, né? Essas duas coisas serem harmonizadas, né? Combinarem uma com a outra. Só que essa suposta liberdade, ela é frequentemente usada para basear a responsabilidade moral do homem. Só que em se tratando da soberania de Deus, se ela é exaustiva, então nós devemos crer que tudo é explicado por ela, incluindo essa questão dos desejos do homem e a questão dele agir de acordo com esses desejos. Então, não existe essa coercitividade, né, entre uma coisa e outra. Mas isso é um reflexo, é uma sombra de que Deus controla todas as coisas, ou seja, de que Deus causa todas as coisas. Né? E mesmo que haja resistência por parte do homem, ou seja, por exemplo, mesmo que ele não aceite o evangelho, né? Ou mesmo que ele seja escravo do pecado e vire as costas para as coisas de Deus, ou mesmo para Deus, isso não significa que ele é livre. Isso não significa que ele tem liberdade, mas que Deus usa essa questão, né, do homem ser dominado pelos seus desejos para seu próprio propósito, para o próprio beneplácito da sua vontade. Então, Deus ele faz com que uma coisa reaja com a outra. Resumidamente, a doutrina da soberania divina, como ela abrange tudo, então, novamente, o Cheng vai dizer que tudo é explicado e interpretado por ela, né, por esse princípio. Então, sob esse princípio, o compatibilismo se torna irrelevante, né, ele se torna fútil. Como existe apenas uma causa verdadeira, que é Deus, essa compatibilidade ela não pode ser usada para demonstrar coisa alguma, a não ser que a causa seja que Deus é compatível somente consigo mesmo, não com os desejos humanos, né? Não como que eu falo, não com a escravidão humana, né? Isso só prova que nada além do que aquilo que Deus é, né? Nada além dos atributos de Deus e de tudo que Ele é, resume-se no fato de que Ele é compatível consigo mesmo. O Cheng bate bastante nessa tecla. E ele cita um exemplo. Por exemplo, se você, se a gente tem poder sobre a porta, se eu tenho poder sobre a minha porta, aí você vai dizer, mas aí você já quer bancar o esperto, né? Porque fechar a porta é compatível com o fechamento da porta. E a porta, ela não é coagida. Eu não vou obrigar a porta a se fechar ou a se abrir. Só que quem afirma isso não pensa que isso não garante liberdade à porta. Ou seja, não é que pelo fato dela não ser coagida, dela não ser obrigada a fazer alguma coisa, que ela tem liberdade. Muito pelo contrário. Já que ela não se fecha por vontade própria e nem por seu próprio poder,
o que que isso demonstra com relação ao compatibilismo? Que ele é um sistema falho. Por quê? Porque ele não demonstra nada além de reafirmar o quê? Que eu tenho poder sobre a minha porta. Eu decido que horas a porta vai fechar, que horas a porta vai abrir. Isso não depende dela. E assim é Deus conosco. E aí ele vai falar, né, que da mesma forma que Deus é soberano e que o homem decide de acordo com o seu próprio desejo, isso não quer dizer que ele decidir alguma coisa de acordo com o seu próprio desejo, isso não significa que isso é compatível com a soberania divina. Isso só vai me dizer que Deus usa... isso só vai me dizer como Deus usa essa soberania e o que ele faz com ela, né? De acordo com cada pessoa. Se a pessoa é ímpia, beleza. Deus vai usar a sua soberania de determinada forma, fazendo com que aquela pessoa, por exemplo, não creia no evangelho. Isso é uma forma de Deus usar a soberania dele, mas isso não significa de forma alguma que o homem é livre para fazer o que ele está fazendo. Muito pelo contrário, ele é escravo daquilo que ele está fazendo, né? E também Deus usa, né, os santos, Deus usa aqueles que são seus de uma maneira diferente também, né, com o seu princípio com o princípio da sua soberania. Se o objetivo da compatibilidade é algo que não seja reafirmar a soberania de Deus, o compatibilismo é completamente mal sucedido. E isso demonstra o quão bobo é isso da teologia. E aí o Shen vai dizer, né, que alguns tentaram resgatar a doutrina, alegando que ele deturpou essa doutrina. E também ele vai dizer a questão de, pelo fato dele defender o ocasionalismo, muitos disseram que afirmar o ocasionalismo é afirmar o panteísmo, né? É ser panteísta. Porque a definição do panteísmo é que eu sou Deus, a árvore é Deus, o sol é Deus, você é Deus, tudo é Deus. E o panteísmo se resume na totalidade, se resume no universo. E o que o Shen fala sobre isso? A pessoa que faz essa objeção, qual que é o argumento dela? Ela assume que Deus é identificado com o que ele controla ou causa, né? De maneira que se Deus controla todas as coisas, então ele é identificado com todo o universo, resultando no panteísmo. Então uma pessoa acha que se Deus comanda todo o universo, então é panteísmo, porque há Deus em tudo, Deus é todas as coisas, né? Só que a escritura não diz isso. E tanto Cheng quanto, creio que qualquer cristão que não rejeita o compatibilismo, ele deveria rejeitar, porque a escritura jamais afirma isso. Então, não é impossível ou contraditório afirmar que Deus controla e causa todas as coisas, mas que ele não está identificado com todas as coisas. Então, o que acontece? Ele pode controlar totalmente uma rocha, mas ele não é a rocha, como o panteísmo define.
né? Dentro do panteísmo, a rocha é Deus, o granito é Deus, tudo é Deus. Deus controla a rocha, mas ele não é a rocha, propriamente dita. Deus controla o padeiro fazendo pão, ou ele controla a massa, ou ele controla o trigo, mas ele não é propriamente o trigo, ele não é propriamente a massa. Ou seja, vendo por essa forma, o ocasionalismo é completamente o oposto do panteísmo. Porque no ocasionalismo nós dizemos que só há uma causa, há um único Deus que controla todas as coisas. Não são vários deuses sendo todas as coisas do universo e vários deuses controlando todas as coisas do universo. Não. Completamente o oposto, né? Então, ele termina dizendo o quê? Que a doutrina bíblica ela é muito mais simples, ela é muito mais simples do que essa questão do panteísmo, porque eu particularmente, eu acho que para alguém crer no panteísmo, ele precisa ser extremamente tolo, como a própria palavra diz, né, que todo não, na verdade, não necessariamente a escritura, mas o próprio Shen diz que todo não cristão é um tolo. A escritura também diz isso, né? Então a pessoa precisa ser extremamente tola para crer numa confusão doutrinária como essa. Porque a doutrina bíblica ela é muito mais simples. Por quê? Porque ela simplesmente afirma de Gênesis a Apocalipse que Deus é soberano e o homem não é livre. Em hipótese alguma, é como o apóstolo Paulo disse. Ou o homem é escravo de Deus, como o próprio apóstolo disse que a mente dele se tornou cativa à palavra de Deus. Ou o homem é cativo à palavra de Deus, ou o homem é cativo a si mesmo, e aos seus desejos, e ao mundo, e etc. Das duas, uma. Ou ele vai ser escravo de Cristo, ou ele vai ser escravo do pecado. Não tem meio termo. E só por isso a gente já chega na conclusão de que o homem não é livre, e que o livre-arbítrio não existe. E nós chegamos também à conclusão de que a soberania divina ela é incompatível com a liberdade do homem. Ela não anda de mãos dadas com a liberdade humana. É impossível que as duas coisas andem juntas harmonicamente, harmoniosamente. Isso é impossível. São coisas antagônicas. E outra coisa, isso não tem nada a ver, isso não diz respeito à responsabilidade moral. Por quê? Porque responsabilidade moral, ela diz respeito ao ato de prestar contas a Deus. Como um dia todos nós iremos fazer, um dia todos nós iremos estar diante do tribunal do Senhor. E Deus responsabiliza o homem. O homem peca, o homem é responsabilizado. Deus não tem nada a ver com essa responsabilidade que ele mesmo deu ao homem. Então, o homem é responsável. Ele finaliza com essa questão.